Olá, já estamos ao vivo aqui no Facebook, caminhando para estar ao vivo no Instagram, na nossa tradicional live de segunda-feira que temos feito nesse período, praticamente já estamos há 2 meses fazendo esse trabalho. Gratidão pelas pessoas que ainda não chegaram, mas vão chegar, as pessoas que acompanham a gente, e pedir, compartilhem, é um momento assim, sempre o início da live, a gente fala do compartilhamento, de divulgar, de dar o seu like, se inscrever no canal do Telegram, para poder você sempre estar por dentro do que está acontecendo aqui no nosso canal. Eu sou Deise Matos, para quem está chegando pela primeira vez, eu sou psicóloga e a intenção de todo esse trabalho é aproximar a vida da psicologia, hoje com tantos desafios, a gente saber que podemos aprender algumas coisas na área da psicologia que pode nos fazer bem, a nossa vida pode ficar melhor, a nossa vida pode ser mais saudável e a gente ter assim relacionamentos melhores, a começar conosco, porque estamos vivendo num momento muito difícil, né? Momento de conflitos, momento de estabilidade financeira, e tudo isso está impactando diretamente a nossa vida, os nossos relacionamentos, e nós precisamos aprender a viver melhor. E o foco do meu trabalho é o autocuidado e relacionamentos. Quanto mais eu trabalho comigo, quanto mais eu me sinto melhor, eu vou me relacionar melhor com as pessoas. Então, acompanhe. Quando você começar a interagir muito mais com o nosso conteúdo, você vai ver que você vai ficar muito mais equilibrada com você. Automaticamente você vai ficar mais equilibrada com a pessoa que está do seu lado. Vocês são assim muito especiais. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio emocional. É possível ter equilíbrio emocional? Sim ou não? Ou depende? Qual das 3 opções? O que vocês acham? Quem já chegou aqui para acompanhar o canal? É possível ter equilíbrio emocional? Você acha que sim? Diga sim. Se você acha que não, você diga que não e você me diga por que não é fácil ter equilíbrio emocional. Se você acha que depende, dê um exemplo de uma situação que possa provocar depende. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí? Sim, é possível. A Ana Carla disse que é possível ter equilíbrio emocional. O que você faz, Ana, para você conseguir equilíbrio emocional? Fala pra gente. Aqui, Paula tá aqui, chegou aqui com a gente. Bem-vinda, Paula. Bem-vinda, Carmelo Vieiras. Bem-vinda, Michele. Bem-vinda. Que bom, o pessoal tá aqui, tá chegando. A Carla disse que é possível ter equilíbrio emocional. Eu quero saber, o pessoal do Facebook que tá chegando agora, é possível ter equilíbrio emocional? Sim? Não? Ou depende? O que vocês acham? Noêmia, bem-vinda. Que bom que você tá aqui com a gente. Vocês são equilibrados emocionalmente? Quem diz que sim, eu sou equilibrada. Boa noite. Se não é, fala assim, Deise, eu não sou equilibrada, eu quero aprender a ser. Quero ouvir vocês. Enquanto a gente está começando, a gente está aquecendo, porque temos 6 minutinhos da live. O Edivaldo está dizendo que é possível ter equilíbrio emocional. Edivaldo, me dá um exemplo de como isso é possível. A Paula está dizendo aqui que é impossível. Paula está sendo bastante honesta. A Valéria está dizendo que... Ela está entrando aqui, Valéria. Vamos ver se é. Também quero. Noêmia também quer saber como é possível ter equilíbrio emocional. Eu vou dar-lhe uma, dar-lhe 2. Edivaldo, coloca as suas considerações para poder a gente falar. Domínio próprio. Ele trouxe um ponto que pode ajudar no equilíbrio emocional. Domínio próprio. Mas vamos pensar, é fácil ter domínio próprio? Sim ou não? Sim ou não? É fácil ou não é? Boa noite, Valéria. Que bom que você está aqui. É fácil? Não é fácil? Qual é o caminho do domínio próprio? A Ana Karina está dizendo também que não é fácil. Primeiro, para a gente tratar esse tema que é tão importante para os nossos dias, para as nossas convivências, primeiro, é possível ter equilíbrio emocional? Sim. Às vezes, não. Não é fácil. Depende. Sim, depende. Depende das circunstâncias. Depende do nível de estresse que a gente está vivendo.
Depende se o outro quer paz também, se nós queremos paz e o outro quer paz. Então tem situações que acabam provocando o desequilíbrio emocional. Tem momentos que nós somos provocados. E quando nós somos provocados, como nós reagimos? Vai dizer se nós temos equilíbrio emocional ou não tem. Por exemplo, eu adoro dar o exemplo da direção de um carro. Quando a pessoa está no volante dirigindo, ela se revela porque ela ali está escondida dirigindo. Ali a outra pessoa que está no outro carro não sabe quem é aquela pessoa. Ela pode deliberadamente mostrar um lado negativo, agressivo, competitivo, e o outro vai precisar ter equilíbrio emocional por ele e por aquela pessoa que é louca que está no volante. Então o equilíbrio emocional, ele também depende das circunstâncias. Se eu estou em ambientes que são nocivos, ambientes que são difíceis, eu posso perder o equilíbrio emocional. Eu posso ter uma instabilidade emocional. É o que acontece quando eu estou também sob muito estresse. Quando eu estou, um exemplo, a gente está no meio da pandemia, a gente está vivendo um momento financeiro difícil. Eu quero saber que quem tem equilíbrio emocional quando vai fechar as contas no início do mês. Quem tem equilíbrio emocional? Quem consegue fechar as contas sem brigar com a família, sem dizer que não, acabou, vou fechar, não vou deixar ninguém usar mais nada. Quem consegue manter equilíbrio emocional no meio das crises financeiras? É uma busca de sabedoria. Para ter equilíbrio emocional, eu preciso saber que eu posso também criar um ambiente que me ajude a manter o meu equilíbrio emocional. A Valéria está dizendo aqui, não tenho nenhum. Pode acontecer, ainda mais no início do mês, porque a gente vê o orçamento e a gente vê o que entrou de financeiro. Então, quando eu vejo o que eu preciso pagar e eu vejo quanto eu tenho de dinheiro, se eu não buscar um equilíbrio emocional, eu começo a chutar até o cachorro. Eu fico chateado, eu fico revoltado, eu começo a achar que não devia ter feito algumas coisas, mas eu preciso saber que eu posso, como o Edivaldo falou, ter o domínio próprio poderia envolver eu ter um ambiente que eu falei, não, vamos fazer um planejamento financeiro, vamos gastar dentro do nosso orçamento. Quando começasse o mês, eu não ia ficar enlouquecido e com desequilíbrio emocional. Eu vou ler aqui o que o Edivaldo escreveu. Meu teste foi com as redes sociais. Devido ao extremismo, passei a não responder mais, pois muitas vezes as pessoas não... Elas acabam, é porque aqui eu teria que ver, não tem limites, mesmo assim não perdi amizades e nem briguei com ninguém. Perfeito, Edivaldo, é um teste. A maneira como eu lido com as redes sociais, eu posso demonstrar equilíbrio emocional ou mostrar desequilíbrio. Muitas pessoas brigaram por questões políticas, por questões religiosas, perderam amizade, brigaram com familiares. Foi um completo desequilíbrio em função de não dar conta da rede social. Então a gente percebe que ter equilíbrio emocional é uma arte. E ter equilíbrio emocional é um processo. E ter equilíbrio emocional envolve você ter um ambiente que favoreça o equilíbrio emocional. Porque se você está em extremo momento de estresse e se você não consegue mudar o seu ambiente, fatalmente você vai ser afetado emocionalmente. Eu vou ler aqui o que a Paula escreveu. Nessa hora, falta de equilíbrio é igual a vermelho na conta. É isso mesmo. A gente pode falar, Paula, que quando a gente vê a conta no vermelho, a gente fica com raiva, a gente está com o primeiro desequilíbrio emocional, que é a raiva, porque ela é um componente que compõe as emoções. Quem assistiu o filme Divertidamente? A pessoa que assistiu o filme Divertidamente, ela sabe que a raiva é uma emoção. Claro que a gente já sabe isso da nossa vida diária, mas aquele filme, ele mostra o bonequinho vermelho de raiva, vermelho. E quando a gente fica com raiva, o nosso sangue sobe. E quando o nosso sangue sobe, a gente está com uma raiva danada, a gente começa a não pensar. Você deixa de pensar
porque você age sobre o impulso da raiva, você age sobre aquela coisa que subiu seu sangue. Aqui a Paula tá dizendo que ela ama esse filme, ele é muito bom, porque ele mostra o que a gente vai falar um pouquinho. Então, por exemplo, se eu quero ter equilíbrio emocional, eu preciso entender se eu sou uma pessoa raivosa. O que é uma pessoa raivosa? Ela parece um cachorro. Ela começa a rosnar, ela não fala, ela rosna com você. Então ela tudo que ela já ouve na defensiva. Ela ouve com raiva e ela ouve. Já viram uma pessoa que bate e volta? Você fala uma coisa, ela te dá uma resposta até mal criada, uma resposta agressiva. É uma pessoa raivosa, é uma pessoa que ela anda armada. Por quê? Porque ela entende que o outro vai agredi-la. Então, antes que o outro a agrida, ela já agride primeiro. A gente percebe isso também no trânsito. A pessoa que é agressiva no trânsito, ela já responde, ela não pensa que aquela pessoa pode estar armada, que aquela pessoa pode correr atrás dela, pode persegui-la. Ela não consegue pensar, porque na hora o sangue subiu, ela quer perseguir o outro. E ela não pensa nas consequências do que ela está fazendo. Aqui o Edivaldo está dizendo que divertidamente foi muito bom. Ele é muito bom, a gente pode ver, rever, porque a gente sempre aprende. Então, o primeiro passo é que quando eu tomo uma atitude, eu preciso saber qual a emoção que está ali comigo, na hora que eu tomo uma atitude. Porque é bem aquele que está escrito no livro do Pequeno Príncipe. É o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. O que isso quer dizer no campo emocional? Nós não vemos primeiro com a razão, nós vemos com o coração. E o que está no nosso coração vai explodir quando a gente falar. Ele vai mostrar. Se eu estou com raiva, eu vou mostrar na minha fala a minha raiva. Se eu estou com medo, que a gente vai falar agora do medo, eu vou mostrar que a minha postura, a minha voz, o meu tom de voz, o meu corpo, ele vai mostrar que eu estou com medo. Aqui eu vou ler, antes de eu falar do medo, eu vou falar aqui com a Valéria. Valéria, hoje peguei a conta do cartão da fatura total e só aumentou a conta, não aumentou a conta. Claro, assim, eu não estou conseguindo entender muito bem o que você escreveu, mas eu sei que a gente fica muito preocupado quando a gente tem umas despesas, a gente pode ter o comportamento da raiva e a gente pode não gerenciar de forma racional. A gente foi para o campo emocional e só ficou com raiva. Agora, o medo, o que ele faz emocionalmente? O que o medo faz com a gente? Eu não sei se vocês já tiveram uma crise de pânico, ou uma crise, uma fobia, ou uma crise de ansiedade. O medo, ele deixa a gente meio estatatado, né? Deixa a gente paralisado. E o medo, ele prepara você para enfrentar uma situação ou para você correr. Assim, o seu cérebro emocional, ele vai falar muito mais rápido. Ele vai fazer você ter uma atitude de paralisar, porque, por exemplo, quando a gente está perto de um cachorro, a gente tem que ficar quietinho para ele não perceber a gente e ele ir embora. Então, é possível paralisar diante do medo, quando eu estou com medo, ou é possível eu correr, ou eu enfrentar a situação. O próprio medo vai gerar no meu corpo, meu coração vai acelerar, eu posso ter uma adrenalina e eu enfrentar a situação. Mas aqui a Moreira está dizendo que ela já teve pânico. Eu já tive até uma certa crise de ansiedade. Se eu estou num lugar que eu acho que é perigoso, eu fico com medo, eu tenho uma tendência, o coração dá uma taquicardia e aí às vezes eu paraliso, mas isso é o medo. O medo faz a gente ter essa reação, ou a paralisar, ou enfrentar, ou correr. Daí a gente pode desenvolver uma crise de ansiedade, que é o medo exagerado. É um medo que não é real, aquilo não vai acontecer, mas a gente está condicionado a ficar com medo. Então, o que o medo, o medo ele faz você calcular uma resposta. Eu vou correr, eu vou enfrentar, eu não vou enfrentar. Então, mas quando eu estou numa crise de ansiedade,
Quando o corpo não consegue responder de forma adequada, eu passo mal. Aí pode dar uma dor no estômago, pode dar ânsia de vômito, pode dar tonteira, taquicardia e todo os sintomas ligados ao medo. Eu vou ler aqui, o Edivaldo diz: o medo nos conduz a uma baixa autoestima. O medo nos leva a uma baixa autoestima. O medo, ele envolve a falta de enfrentamento. O medo está nessa categoria, Edivaldo. Quando eu tenho medo, eu não enfrento aquela situação. Eu começo a me recolher. E o medo, ele gera ansiedade, porque eu acho que o que não é bom vai acontecer. Então o medo vai começar a me recolher e eu posso até desenvolver a baixa autoestima porque eu começo a perder o contato com a realidade. Eu vivo um mundo paralelo. E aí, quando eu vou enfrentar a realidade, começa a me dar fobia. Eu começo a arrumar desculpas para não enfrentar. Mas é porque eu tô com muito medo. Então aqui, deixa eu ver aqui, podem falar, como o Edivaldo está colocando aqui as perguntas, façam perguntas, participem. Agora tem um outro sentimento que é muito positivo, que é dentro da questão das emoções, que é a felicidade. A felicidade, ela inibe sentimentos negativos, favorece o aumento da energia, silencia aqueles que geram preocupação, aqueles sentimentos que geram preocupação, gera bem-estar, impulsiona o encontro com o outro e de uma grande variedade de metas. Quanto melhor eu estou, quanto melhor eu estou feliz, eu estou engajada, eu começo a estar bem comigo mesmo. Se eu estou feliz, eu tenho mais metas, eu convivo melhor com as pessoas, eu começo ao encontro do que eu acho que é bom para minha vida. Por isso que quando a gente pensa nas emoções, pensa o que te faz feliz. Faz esse exercício agora. Não vale pensar em comida. Temos que pensar em outras coisas que nos façam felizes. Deixa eu ler aqui. A Paula está dizendo, pode ser o inverso, o medo de te dar uma agressividade para enfrentar? Mas isso que eu tô falando, Paula, o medo, ele te paralisa ou ele faz você enfrentar, porque ele te prepara para, se você acha que tem condições de enfrentar, você enfrenta. Mesmo com medo, vai com medo e tudo. Mas quando você acha que você não tem condições, você vai fugir. E quando você também tem uma crise que você não consegue dar conta, você fica paralisado, você não consegue fazer nada. São as 3 reações possíveis quando a gente está com medo, entendeu? Que mais? Podem perguntar, porque fica mais interativo e fica melhor ainda a nossa participação. E como eu estou falando, felicidade é algo bom, é algo que faz bem pra gente, e quando nós estamos felizes, nós estamos de bem com o mundo, porque a gente está de bem com a gente. Os hormônios ligados à alegria, eles estão em alta, então a gente fica mais feliz. Eu vou ler aqui o que o Edivaldo escreveu. Quando conseguimos vencer um obstáculo, no sentido de equilíbrio, isso nos motiva a vencer outros desafios. Verdade. Quando você vence uma coisa, você se sente mais forte para enfrentar outras situações. A Valéria está dizendo aqui que para ser feliz, né, dar um bem-estar, pode ser uma leitura. Muito bom, Valéria. Quando a gente lê, a gente se sente melhor. Agora deixa eu ver aqui, andar de bicicleta me faz feliz. Muito legal, Valéria. Andar de bicicleta. Um dado que é muito importante, exercício físico ajuda a gente a ter hormônios, ter toda uma liberação de hormônios que a gente fica mais feliz. Quanto mais eu faço exercício físico, durmo de uma maneira mais equilibrada, tenho uma boa alimentação, vai contribuir também para que eu tenha um equilíbrio emocional. Isso é muito, muito, muito importante. O sono, ele restabelece o nosso humor. Se a gente dorme melhor, com mais qualidade, aquele sono mais profundo, você acorda melhor, você acorda com muito mais disposição. E aí, além da felicidade, a gente tem outra emoção que é muito, muito, muito importante. O amor. Ele traz calma, satisfação, facilitando a cooperação. Quanto mais o ambiente for amoroso, quanto mais o ambiente for saudável, salutar, a gente tem menos equilíbrio emocional, desequilíbrio, porque aí você não fica o tempo todo em alerta. Porque o que provoca o estresse no organismo, ficar o tempo inteiro em alerta para poder ver que tudo está dando certo ou não. Quanto mais eu fico
preocupação, menos equilibrada eu fico, porque eu estou exigindo demais do meu corpo. O meu corpo fica num nível de estresse muito alto. E o nível de estresse alto, ele faz com que eu fique desequilibrada emocionalmente. Beatriz, que bom, Beatriz chegou aqui. Olhar o mar me deixa feliz, bacana. É bom, você fica serena, você se sente bem quando você está em contato com a natureza. O Edivaldo está dizendo aqui que o amor é tudo. Sim, o amor é um remédio para tudo. Quanto mais eu amo, melhor é para eu manter o equilíbrio. Não necessariamente eu tenho um desequilíbrio emocional, eu não vou amar. Não, eu só preciso ter uma estabilidade de humor para poder eu me relacionar bem, mas eu posso amar mesmo sendo uma pessoa que tenha, né, tem dia que eu tô com TPM, tem dia que eu não tô dando conta, que eu já sei no meu reloginho biológico que aquela semana vai ser uma semana fatídica para mim. O que eu posso fazer? Eu posso evitar muito estresse, eu posso ficar mais quietinha, eu posso evitar discussões, porque eu já conheço que eu vou ter uma desestabilidade hormonal que vai afetar realmente o meu humor. Então, assim, eu vou precisar, quanto mais eu sei de mim, eu posso me cuidar melhor. Eu até percebo quando eu trabalho na forma terapêutica, quando eu atendo, a gente sabe quando está tendo alteração hormonal. E quando está tendo alteração hormonal, parece que o mundo está se acabando. Parece que o dia está péssimo, que as coisas não vão dar certo, que tudo aconteceu naquela semana. Mas a gente tem que saber que é momentâneo, vai passar. Rosália chegou aqui, bem-vinda. Rafaela está aqui também. Paula pode continuar participando com a gente. Além do amor, eu tenho aquele emoção de erguer as sobrancelhas. O que é isso? Eu fico surpresa, eu fico curiosa, eu fico desconfiada. A gente passa para o outro como está a nossa emoção, como nós estamos interagindo com o outro. Se eu estou descrevendo quando ele fala, a nossa fisiologia mostra o nosso estado emocional. Quando chega alguém que a gente não gostou muito, aquela pessoa chegou no ambiente, é aquilo que a gente fala no filme Divertidamente. Tem aquele nojinho, eu faço cara feia, eu faço bico. Por quê? Porque de alguma maneira, aquela pessoa me provocou um certo mal-estar. E isso é muito importante quando a gente até fala com a questão com as crianças. Quando as crianças não se sentem bem, quando elas têm um estranhamento e elas não querem ir com aquela pessoa, alguma coisa aquela pessoa despertou na criança, não necessariamente fez alguma coisa, mas despertou algum sentimento que não foi bom. Então isso é pra gente poder ficar ligado, porque a nossa emoção, ela vai antes da gente, ela vai antes. Primeiro vai a emoção, depois vai a nossa mente racional. Isso é importante a gente saber. Agora aqui, como é que age a nossa mente? Nós temos duas mentes, a mente racional e a mente emocional. Como é a nossa mente emocional? Aqui, vou ver aqui, a Beatriz escreveu aqui. O problema é que tem gente que sabe e que tem desequilíbrio e parece que não faz, que faz de propósito. É verdade. Então a gente tem que perceber que se a pessoa faz de propósito, mesmo ela sendo desequilibrada, se você já percebe isso, você se antecipa. Isso é equilíbrio emocional. É você não se expor ao desequilíbrio do outro. Você ficar um pouco atenta, falar, nossa, essa situação vai me provocar algum mal-estar. Então eu vou me abster, eu vou ficar mais quieta, eu vou ouvir mais do que eu vou emitir minha opinião. Porque aí é aquela velha história, quando dois não quer, um não briga, né? Quando um não quer, dois não brigam. Eu evito situações que eu vou me estressar. Quando é possível, nem sempre isso é possível. Aqui, a psicóloga Luísa está aqui com a gente, ela enviou uma solicitação para participar. Luísa, querida, como eu estou no Facebook também, eu acabo correndo o risco de as pessoas no Face não vão te ver.
Um dia a gente até pode marcar de fazer uma parceria, de fazer uma dobradinha, porque agora no meio da live acho que vai dar algum problema. Por favor, coloca a sua mensagem aí, que eu vou ler e vou compartilhar aqui com as pessoas. Bem-vinda aqui à nossa live, né? Porque eu tô acostumada a falar do canal do Telegram. Bem-vindo à nossa live. Agora, quais as características da mente emocional? Falamos que temos duas mentes, a mente racional e a mente emocional. Uma das características da mente emocional, a Paula está dizendo, eu tento evitar, mas quando eu vi já foi. Paula, fica de olho, Paula. Antes de já ir, você dá uma segurada, porque é muito interessante. Ninguém pode acusar a gente do que a gente não falou, mas depois que a gente fala, já era. Então, se você pensou, mas não falou, se você fez a fisiologia, mas você não falou, você não pode ser acusada. Mas depois que você falou, aí você já se comprometeu verbalmente com o outro. Mas deixa eu ler aqui. A primeira coisa, pegando o exemplo da Paula, a mente emocional, ela é rápida e rasteira. É o que a Paula falou, ela é imediata, responde de forma automática e rápida aos acontecimentos. Tem um efeito instantâneo e de pouca duração. Para que seja permanente, é necessária a manutenção do gatilho. E o interessante, segundo essa leitura, estudei inteligência emocional, Daniel Goleman, para poder preparar a live. Quando você começa a repetir as situações, como a Paula citou, ela acaba repetindo a mesma situação, a pessoa te provoca, você vai ter um gatilho, que toda vez que acontecer algo parecido, você vai fazer a mesma coisa, você vai responder do mesmo jeito. Aí você já começa a ter um padrão de resposta, porque você se acostumou com aquele tipo de comportamento, aquele tipo de situação, de responder do mesmo jeito. Então fique atento, porque a mente emocional, ela é rápida e rasteira, mas ela cria padrões de respostas. Por exemplo, a pessoa sempre me deixa com raiva, eu sempre vou responder, vou revidar. A pessoa me pressiona na parede, eu vou sempre ficar acuada porque ela está me pressionando. O meu gatilho vai disparar e eu vou responder do mesmo jeito. Esse assunto está rendendo, né? Está sendo muito bom. Eu ainda estou só na metade do tema, já está acabando já. 30 minutos de live. Bem-vinda, Beatriz, que bom que você está aqui com a gente. Primeiro os sentimentos, depois vem os pensamentos. Quando você tem a mente emocional, primeiro você faz, depois você pensa. É o que a gente falou agora há pouco. Podemos ainda escolher que pensamento nós teremos. As lembranças agradáveis, que alegram, e pensamentos tristes que nos... Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui, os primeiros impulsos vêm do coração. Esse é o outro ponto que eu vou falar agora. Mas quando fala primeiros sentimentos, eu primeiro ajo emocionalmente, depois eu penso sobre o que eu estou fazendo. Eu vou ler aqui o comentário da Paula, para depois eu ler sobre os impulsos. O equilíbrio emocional, como o rapaz diz, é um domínio, porém acho que é um domínio, que cada situação domínio de uma pessoa, tem em si a mesma perda na hora. Eu não entendi muito bem, eu tenho dificuldade para enxergar, sabe? O equilíbrio emocional, como ele disse, ele acontece, porém em cada situação, em cada momento, eu creio que é isso. O que fazer durante o gatilho é automático, porque como seguir, Paula? Se você já percebe o seu gatilho, se você percebe que as situações vão te levar ao extremo, você pensa, as coisas vão estar na sua mente, você vai ter o impulso, mas você vai começar a ter um controle do impulso. Pensar antes de agir. Você já pescar que aquela situação é uma armadilha para você cair. Aí, como você sabe que ali já tem uma armadilha, você não vai cair. Certo, Paula? Aí você vai começar a perceber que você não está caindo nas armadilhas. Você está conseguindo se esquivar das armadilhas emocionais. O outro ponto interessante, primeiro vem os impulsos, mas podemos ainda escolher os pensamentos que teremos. As lembranças agradáveis e a gente pode mudar a emoção quando eu mudo o pensamento. A emoção ela vem, mas eu começo a entender a emoção que eu estou sentindo, eu começo a pensa numa coisa alegre. Você vai deixar de estar triste na mesma hora, porque você vai começar a trazer boas lembranças. E isso vai fazer você parar de pensar coisas negativas. É um exercício diário que a gente pode fazer. Aqui, a mente
emocional acredita que suas crenças são verdadeiras, tem uma lógica particular, simbólica, não precisa fazer sentido. Porque a mente, ela emocional, ela vem do coração. Então você não entende o porquê que você está agindo daquele jeito, mas tem toda uma lógica interna, tem traumas, tem crenças limitantes, tem autossabotagem, tá tudo ali. E aí quando vê, você está reagindo da maneira errada, porque você está cheio de informações do seu passado. Só que é muito interessante que o que aconteceu no passado não está acontecendo no presente, mas às vezes a gente repete o comportamento do passado, porque é a nossa mente mais primitiva, quando a gente vivia mais as ameaças. E aí eu vou ler um comentário e depois eu vou continuar falando sobre isso. A Vanessa, minha cunhada, está aqui. Obrigada pela participação. Sempre fui equilibrada, mas tenho perdido com facilidade o equilíbrio. Não sei por onde me controlar por muito tempo. Eu acho que acontece isso. Quando a gente fica o tempo inteiro controlando, a gente corre o risco de virar uma panela de pressão. Porque a gente está só... aquela coisa parece que vai explodir, e é o risco para quem tem pressão alta, porque a pessoa, eu já falei isso na outra live, a gente pode ter pico de pressão porque a gente não está conseguindo dar conta. Eu mencionei aqui um pouquinho antes, Vanessa, o ambiente também precisa ajudar a gente a ter um equilíbrio emocional, porque se a gente também está num ambiente estressante, muita cobrança, muito trabalho, muita correria, o próprio ambiente faz com que a gente também perca o equilíbrio emocional. Então eu tenho fatores internos que podem me ajudar a ter equilíbrio, mas também tem que ter os fatores externos para poder me ajudar, senão também eu não dou conta. Ainda mais nós mulheres, que assumimos tanta coisa ao mesmo tempo, né? Aqui o Edivaldo está dizendo, tenho buscado equilíbrio entre o emocional e a razão. Estou gostando muito disso, bacana. Toda vez que eu penso a respeito do que está acontecendo comigo, eu tenho um diálogo interno para entender as minhas emoções, eu consigo reagir de forma mais adequada. Eu não vou no papum, eu vou parar, eu vou entender a minha emoção, depois eu vou agir. Quem consegue fazer isso, diga eu. Quem consegue essa sabedoria? Aqui, quando tá no automático. Vamos sair do automático, vamos sair da resposta papum, vamos pensar sobre o que estamos fazendo. Qual a nossa lógica do nosso coração? Porque, como diz, né, o poeta, o coração tem razões que nem a razão explica, alguma coisa assim, mas ele tem uma lógica, ele tem algo que está conduzindo ele para agir do jeito que ele está agindo. O coração nosso, às vezes, é enganoso. Aqui, a Rosália está dizendo eu. Que bom, Rosália, você tem equilíbrio emocional. Muito bom. Irandir Conceição está aqui. Bem-vinda, que bom que você está aqui. Aqui é muito importante, que faz parte da nossa mente emocional. O passado está dentro do presente. A mente emocional reage ao presente como reagiu no passado. Na maioria das vezes não percebemos que o que valeu antes não vale mais. Em muitos casos não temos consciência da nossa memória emocional. Isso é muito importante. A gente não tem consciência da nossa memória emocional. Quanto mais eu tenho consciência do que as coisas me abalaram, quais as realidades da minha família, o que me aconteceu no passado, como eu entendi o meu passado, porque às vezes, como a gente está falando, a mente emocional é como eu interpreto a minha realidade. O passado pode estar impregnando o nosso presente e fazer com que a gente faça coisas que não sejam saudáveis porque a gente está fazendo do jeito que a gente fazia no passado. Isso é muito importante a gente observar. Aqui a Beatriz está dizendo, Alex, boa noite, que bom que você está aqui, bem-vindo, muito bom a sua presença. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Obrigada, Beatriz, você salvou a minha live. Então aqui, vamos para o sexto elemento. O coração é enganoso, verdade, porque o coração ele está movido pelas coisas que foram feitas no passado. Então eu reajo com essas memórias e aí eu posso estar interpretando a realidade de maneira inadequada. Isso faz com que eu faça coisas que depois eu me arrependa, que eu não gostei, que não me fez bem. Por isso que eu tenho que me libertar de situações do passado, como eu escrevi.
eu tenho que me libertar das crenças limitantes, da autossabotagem. Até a gente fala, nosso projeto aqui, a gente está falando sobre a questão do autocuidado, a chave do autocuidado, como eu vou fazer para que eu tenha uma vida melhor, uma vida que eu consiga gerenciar mais as minhas emoções e não ficar só disponível para o que está chegando até mim, ser bombardeada e não ter uma boa reação. É muito bom, Beatriz, é como um espelho distorcido. Qual a imagem que você vê de você mesmo? Qual a sua imagem? E é bem bacana, porque a gente vai trabalhar com essas questões. Já estou até aquecendo a semana do autocuidado. Porque eu tenho uma imagem boa ao meu respeito, eu tenho uma imagem de autossabotagem, que no fundo eu vou fracassar, eu vou dar errado, uma imagem depressiva, por mais que eu faça, depois eu acho que não vai valer a pena as coisas que eu estou fazendo. Eu preciso entender qual a imagem que eu tenho de mim. E aqui, a realidade de um estado emocional específico é o 6º item. A tarefa da mente emocional é, em grande parte, determinar um estado emocional específico, ditado por determinadas sensações que são dominantes. Cada sentimento ele tem um repertório de pensamentos, memórias que se intensificam. A memória é seletiva e ela tem um repertório, ou seja, nós temos padrões emocionais, a gente tem um repertório. Já viu que hoje em dia eu estou acompanhando esse reality show porque eu estou estudando. Quando eu acompanho, eu estudo, eu analiso e eu trago aqui para as lives. A gente percebe qual, assim, a gama de emoções a cada semana. Num dia é uma euforia, num dia tá todo mundo brincando, na festa, aquela coisa toda. Daqui a pouco as pessoas estão uma contra as outras, porque faz parte do jogo. Mas como as pessoas reagem de forma negativa quando alguém fala mal, quando alguém coloca no paredão, a pessoa fica péssima, ela fica chorosa, ela fica triste. Por quê? Porque, no fundo, todo mundo quer ficar bem um com o outro. A gente fica mal quando a gente está mal com o outro. E aí, quando a gente tem os nossos laboratórios emocionais, quando eu briguei com alguém, como é que aquilo me fez mal? Quando eu reagi de forma agressiva, como eu alterei o meu comportamento, a minha pressão? Quando eu me calei, eu tinha que falar e não falei, eu não reagi, eu paralisei. Como aquilo me provocou um impacto. O que eu quero dizer isso? Eu vou criar uma realidade emocional específica e aquilo vai me incomodar. Se não for legal, se não for saudável, eu vou ficar muito desconfortável. Alguém já passou por essa situação? Quer dar um exemplo? Você queria falar algo e você não falou? Você queria reagir e não conseguiu reagir e você ficou muito chateada porque você não fez o que tinha que fazer? Quem já passou por isso, diga eu já passei. E depois eu fico pensando no que eu devia falar, o que eu devia fazer. E aí, alguém quer falar sobre isso? Sim ou não? Ninguém está se manifestando. Aqui, já sim, Rosália disse que já passou por isso também. Já passou, depois você fica pensando tudo que você não disse e o que você queria dizer. E ainda tem o risco, o Edivaldo está dizendo que sim, que ele já passou por isso também. E o risco que tem, a Paula já passou, a gente também fica remoendo, né? Que nem vaca que fala, né? Você fica remoendo, você não esquece, porque você queria ter tido uma reação saudável, você queria se colocar numa situação, só que você acabou não tendo oportunidade. Aí aqui a Luísa, eu tive muitas reações retardatárias. Perfeito, Luísa, às vezes acontece isso. A gente só pensa depois, a gente só coloca depois. E aí a gente fica muito chateado. Por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? Aí aqui a Beatriz está dizendo assim, a gente fica chateada quando fala e se expõe, e quando se cala, engole sapo. Perfeito! A gente sofre quando a gente também não reage da maneira correta, a gente sofre também quando a gente se expõe e não foi da melhor forma.
Aí é questão do equilíbrio emocional, como a gente quer se colocar de verdade, quando a gente quer se colocar da maneira que nós achamos que seja correta. Eu vou ler aqui o que a Rosália está dizendo. Muitas vezes era ignorada pelo meu chefe no trabalho por conta de uma impressão pessoal dele. Era insuportável o ambiente, até que tomei a coragem e conversei. Perfeito! Quando você tomou coragem, quando você conversou, você viu que aquela impressão ela caiu, ela deixou de ser aquilo que está dominando. A Paula está dizendo aqui, esse ato de se calar e guardar, ficar remoendo, chega a ser pior da situação que ocorreu. É pior, você vai se sentindo cada vez mais incomodado. Eu vou ler aqui, agora tá bombando aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui. Irandi Conceição, estou aprendendo aos poucos a controlar minhas emoções, porém sofro um pouco porque não reajo às situações e fico muito, eu acho que é chateada, né? Fico muito chateada, isso mesmo. Alexa, que está assistindo com a gente, Edivaldo, essa constante diminui significativamente, vai começando a diminuir quando você começa a resolver as coisas. Aqui a gente tá aqui, a minha equipe está dizendo aqui, estamos no canal do Telegram, participa com a gente, sempre tem áudio, tem alguma coisa motivacional, a gente avisa quando tem live, a gente coloca os posts que estão no Instagram, participa. E semana que vem, se Deus quiser, vamos estar no nosso canal do YouTube. Se você está com a gente, você vai ser sinalizado para participar lá. Então fica atento. E agora aqui, a gente também acontece o sequestro neuronal, que é aquele momento que você faz parte das características da mente emocional. Você tem um momento de fúria, aquele momento que você é tomado pela fúria e você reage e aí você perde a razão. Aquele momento que você chuta o pau da barraca, que você bate mesmo, que você bate boca, que você fica com raiva. Que é isso? Segundo Daniel Goleman, segundo inteligência emocional, ele chama de sequestro neuronal. Você foi sequestrado pela sua emoção. E quando aí você não vai arrumar isso como desculpa, né? Ah, Deise, eu fui sequestrada pela minha emoção, eu bati mesmo. Não faça isso. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo que, segundo o autor, isso pode acontecer. Tá. Ela queria. Era só assistir. Obrigada, Luísa. Mas a gente pode ter uma live que a gente participe, não há problema. A gente pode participar. É só porque eu até quero fazer um formato de convidar as pessoas a participarem, mas eu tenho que me preparar para isso, para poder a gente fazer mais interativo. Então aqui, vamos continuar aqui. Qual o desafio de Aristóteles? Para a gente estar caminhando, faltam 15 minutinhos para nós terminarmos a live. Aqui o desafio de Aristóteles. Quem vai conseguir vencer esse desafio? Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil. Quem consegue cumprir esse desafio de Aristóteles? Zangar com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa. Sim ou não? Alguém consegue tanta sabedoria assim? Quem chegou a esse nível de profundidade de conhecimento e de sabedoria sobre a sua emoção? Quem conseguiu chegar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem conseguiu vai falar pra gente como conseguiu fazer isso. Acho que ninguém, né? A Beatriz disse que nem ele conseguiu. Verdade. Meu sonho. A Valéria está dizendo que é o sonho dela. Preciso de um resgate, com certeza. Difícil. A Michelle está dizendo aqui que é difícil. Perdão. Perde o desafio. Isso existe? Olha, segundo ele, é possível. Sim, coloca a pessoa no devido lugar. Dos esquecidos. Meu Deus do céu. Radicalizou. Você resolve o problema, você mata na raiz, você coloca no lugar dos esquecidos. Olha, tô tentando, a Michelle tá dizendo aqui que tá tentando. O negócio é a gente começar. Quando a gente começa a ter um caminho de busca, porque o desafio é esse, é a gente conseguir conhecer as nossas emoções, conhecer as nossas reações diante das situações difíceis. Aqui a Paula dizendo que ela não tem habilidade ainda para isso. A Michelle diz que está tentando, diz que é difícil. A Beatriz disse que nem ele conseguiu fazer isso. Mas a gente percebe que
É um caminho. Conhecer as próprias emoções é um caminho para poder você lidar melhor com as suas emoções. Autoconsciência. Reconhecer sentimento quando ele ocorre. A capacidade de controlar os sentimentos a cada momento e a sua autocompreensão. Pensa, aconteceu algo, medite, não fique remoendo, mas fique pensando, o que eu estou sentindo agora? Como é que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo? Faz um exercício com você. A minha terapeuta consigo às vezes, depois da minha terapia eu consigo às vezes, é verdade, depois que a gente faz terapia ajuda bastante a gente fazer isso. O ser humano é uma incógnita, segundo o Marcos, meu esposo está dizendo que é uma incógnita. Somos uma caixinha de surpresa, somos difíceis, nós somos um desafio para nós mesmos, mas à medida que eu paro e começo a me observar e observar que eu posso reagir de forma mais saudável, eu começo a mudar essa dinâmica. Eu posso não ser dominado pelas minhas emoções, à medida que eu sei que elas estão presentes em mim e que elas querem reagir. Dicas! Ele quer dicas para se conhecer melhor. Ó, coitado. Ele tá aqui o tempo todo, eu enchendo o saco dele com psicóloga, pedagoga, teóloga. Ele ainda tá com dicas pra gente melhorar. Vou dar dicas aqui para todo mundo. Lidar com as emoções, o autoconhecimento, a questão da autocompreensão das suas emoções. Quando você tá com muita chateação, muita revoltado, por que você tá assim? Você se perguntar por que você tá assim. Quando você está abatido, quando você começa a investigar, você entra um pouquinho no seu universo, de que as coisas estão acontecendo, você não está feliz, mas que você pode mudar isso. Lidar quando a coisa não é legal, você não gostou, mas você aprender a lidar com isso. Motivar-se, a gente precisa motivar-se. Pôr as emoções a serviço de uma meta é essencial para centrar a atenção, para a automotivação e o autocontrole e para a criatividade. É capaz de entrar num estado de fluxo. Ou seja, quanto mais você se motiva, quanto mais você tem motivos para você agir, é motivação, motivos para a ação, você vai se enchendo de gás, você vai se enchendo de vontade e você começa a criar metas, você começa a ter um propósito. Se você consegue fazer isso na sua vida, você consegue ter mais autocontrole, porque você está olhando muito além daquele momento do que está acontecendo, e isso é muito importante. Obrigada pela pergunta, Marcos. Tenho colocado em prática os ensinamentos e tenho colhido os frutos, os resultados, sempre disposto a aprender e mudar. É um outro passo muito importante, querer mudar. Quando eu me proponho a uma mudança, eu começo a ver o que não é legal e começo a mudar o padrão de comportamento e deixar, como eu falo muitas vezes, eu começo a deixar o passado no passado. Só trago as coisas boas, mas deixo as coisas ruins para poder eu aprender com a minha vida a ser uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais resolvida. E aqui temos 10 minutos para terminar. Reconhecer as emoções dos outros. Eu já reconheço quando alguém está muito estressado, claro, né? Como eu trabalho de anos, eu reconheço quando alguém fala acelerado, a pessoa está estressada, o tom de voz alto, a fala rápida, aquela coisa que nem respira. Então a gente percebe quando o outro não está bem, quando o outro está mais cabisbaixo, aquela voz mais lenta, quando a pessoa já não gostou de alguma coisa, ela não falou, mas ela não verbalizou, mas a fisiologia mostrou que ela não gostou muito. Você também pode reconhecer o sentimento do outro. Ajuda você a viver melhor com quem está do seu lado. Quando você percebe que a pessoa não está bem, deixa ela quieta, não fica ali provocando, não fica perguntando o que houve. Tem gente que fica muito irritado quando você fica toda hora, o que houve? O que eu fiz? Por que você tá assim? Fala comigo. Você vai estressando o outro. Você vai estressando. A pessoa, em vez de falar com você, ela vai ficar mais chateada e vai fugir de você. E é um risco, porque acaba ela começando a buscar em outros lugares para poder interagir e não quer falar com você. Mas o diálogo é extremamente importante, mas pode ser que não seja no momento que você quer. Claro que tem momentos que você tem que dar um checkmate, ou a gente fala ou a gente fala. Mas isso também é num momento extremo, não pode ser o tempo inteiro. Ou seja, não seja uma pessoa chata.
Não seja chata. Porque mesmo nesse reality show, eu percebi uma pessoa que agora ela tá sendo até mais aceita, ela tá sendo até mais assim, acolhida. Mas teve um momento que ela ficou tanto tempo querendo mostrar que ela tá certa, mostrar que ela tava no melhor caminho, que ela sabia tudo, que ela era tão top, e ela acabou se expondo muito. Quanto mais eu fico querendo mostrar que eu tenho razão, eu começo a perder a minha razão, porque eu quero me autoafirmar o tempo inteiro. Geralmente isso não dá muito certo. E aí eu tenho que lidar com os relacionamentos. É a capacidade de lidar. Além de eu conhecer a emoção do outro, eu saber lidar com a emoção do outro. E aí tem uma série de coisas que a gente pode falar na próxima live, que é o autocontrole, a persistência, a capacidade de automotivação. Então a gente percebe que tem tantas outras coisas que vão compor a inteligência emocional. Mas primeiro eu tenho que saber como eu posso ter equilíbrio emocional. A partir do momento que eu começo a ter equilíbrio emocional, eu vou caminhando para inteligência emocional. E aí eu também gosto de um tema que eu falo muito, assim, que eu tenho estudado, eu vou caminhando para sabedoria emocional, saber ir além só da inteligência emocional. Eu consegui ter respostas melhores para os relacionamentos. Alex está aqui bravamente assistindo. E a gente está preparando a próxima live. Já vai sair aqui a nossa próxima live. Nós vamos falar em tempos de pandemia. Como a gente está vivendo com o medo. Porque parece que agora ela está com uma sensação de que está pior do que antes, a insegurança está no ar, a gente está de novo confinado em casa. Então a gente vai falar também sobre os impactos da pandemia nos relacionamentos. Aqui a Paula está dizendo como lidar com a emoção do outro se ainda não conseguir lidar com a minha. Mas Paula, quanto mais assim eu consigo agir de forma a parar e ouvir o outro, perceber o outro, ouvir assim, o que ele não está dizendo, mas eu estou ouvindo o que ele não está dizendo, eu saio um pouquinho de mim, aí eu vou conseguir viver melhor, eu vou conseguir dar conta mais da emoção que está acontecendo ali. Eu não sei se estou sendo muito clara, mas se você quiser a gente pode até conversar mais, pode mandar uma mensagem para mim, mas o importante é que a vida ela é relacional, porque também se eu não ficar bem com as pessoas, com pelo menos as mais próximas, eu não vou ficar bem comigo também. Eu não consigo também só pensar em mim. Eu falo muito do autocuidado, mas o autocuidado também envolve ter relacionamentos saudáveis, porque senão realmente é enlouquecedor. Se eu tô do lado de alguém que a relação é muito animosa, uma relação difícil, isso vai impactar diretamente a minha emoção. Eu vou ler aqui o que a Rosária, que bom que tá aqui com a gente, é aquela frase: trata as outras pessoas como se você gostaria de ser tratado, deixando-se em paz, deixando-as em paz. Muito bom. Eu sigo um mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você entende que a maneira como você quer ser tratado, como você gostaria de ser amada, você ama quem está do seu lado, você vive melhor, você vive de forma mais saudável. Concordo com isso, se trata as pessoas de forma como gostaria. E aí também, Paula, é muito interessante que fala a inteligência emocional, ela trabalha muito com a empatia, eu me colocar no lugar do outro. Claro que o outro também precisa colocar-se no meu lugar. É uma relação que seja boa para os dois lados. Eu chamo isso de uma relação mais justa. É bom para o outro e é bom para mim. Porque aí a gente está junto porque está fazendo bem e não porque precisa estar junto. Entendeu? A gente está caminhando para o fim. Quero convidar vocês a se inscrever no canal do Telegram, participar com a gente, dar o seu like. Se Deus quiser, vamos fazer no YouTube na semana que vem, no YouTube e no Facebook. Vamos migrar, vamos colocar o link e queremos fazer o podcast dessa live, apesar que eu falei muito, interagi muito, cortei tudo no meio do caminho, mas eu espero que seja bem legal assim essa interação. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela participação de todos. Espero que vocês acompanhem a página do Instagram, do Facebook, do Telegram, e semana que vem vamos falar sobre isso.
como esse impacto da pandemia, eu já falei isso no início do ano passado, eu fiz várias lives com outros grupos e semana que vem eu quero falar de novo sobre isso, porque eu acho que é muito legal. A gente acaba, vocês podem participar. Vocês podem, talvez até eu abra para alguém participar ao vivo, porque acaba sendo uma catarse. Quando a gente fala, quando a gente coloca para fora, isso faz bem pra gente. Então eu gosto muito daquela frase que eu gosto de ouvir, né? Tem uma escuta terapêutica. A escuta terapêutica, ela tá aqui para acolher, para a gente dialogar e para a gente poder aprender uns com os outros. E obrigada. Fiquem bem, coloquem suas curtidas, muito obrigada. Compartilhem, já que foi bom, a gente vai deixar salvo aqui. Compartilhem esse conteúdo, chame as pessoas para participarem. Nós estamos preparando a Semana do Autocuidado. Quem está aqui participando vão ser os primeiros a saberem disso. Uma semana de intensivão para a gente estudar sobre o autocuidado, vai ser bem legal. Se inscrevam no YouTube, porque estamos começando, vocês vão ser os primeiros. Os primeiros são os mais agraciados. Muito bom, obrigada!